A paz do Senhor para todos vocês que estão aí nos assistindo aí pelo Facebook, né? Eu quero agradecer a Deus desde já por esta graça que nos é concedida, né? Por este carinho, e quero também agradecer a todos que estão nos assistindo ali pelo YouTube. Nós estamos aqui na sala do Facebook, estamos ali também na sala de vídeo do YouTube. E agora eu quero aproveitar essa oportunidade para ministrar uma palavra da parte de Deus. Já ouvimos a coordenadora Josiane, já ouvimos a pequena Osana ministrar uma palavra, e agora nós vamos ler a palavra oficial desta noite, que se encontra aqui, ó. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, e do versículo de número 1. O texto sagrado, ele diz exatamente assim. Vamos ler a palavra? Diz assim, ó. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Até aí. Então, amados, obrigado, Senhor, por esta palavra. Se utilize dela e fale ao coração de todos, meu Deus, que estão nos ouvindo nesse momento. Amados, nós estamos agora de posse de uma palavra da parte de Deus gloriosa. Com certeza tem alguém aí do outro lado que está passando por um processo difícil. E nesta noite Deus vai falar ao teu coração tremendamente. Creia tão somente. Nós lemos esse texto aqui que está no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, a história deste homem chamado Mefibosete. E quem era Davi, quem era Mefibosete? A gente entende que Davi, ele era o rei de Israel. Rei este que sofreu muito sobre a perseguição de Saul. Não foi fácil, mas em nenhum momento Davi, sendo perseguido, se levantou contra o seu perseguidor. Pelo contrário, ele até o protegeu em momentos que poderia ter o matado. O que deixa bem claro que já no Antigo Testamento a gente vê uma menção
do que Jesus disse lá no Novo Testamento, quando diz assim, olha, orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem, maltratam, né? Bendizei os que vos maldizem. Então Davi, ele já era um homem que tinha no seu coração o amor, né? Ele tinha ali aquela bondade, aquele quebrantamento, aquela flexibilidade para Deus. Ele podia até errar, mas ele reconhecia quando ele errava. Uma das razões de Deus ter dito, deixado bem claro, que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus, e algumas pessoas até questionam, dizendo assim, um homem que matou, que cometeu homicídio, que tomou a esposa de um homem, né? Um homem ser chamado segundo o coração de Deus, mas entenda, foi um momento de pecado. Mas quando ele reconheceu que errou, ele se quebrantou e pagou o preço pelo pecado dele, que não foi pouco, foi um preço muito alto. Então, amados, a gente entende que Davi, ele era flexível a Deus. Quando ele era corrigido, ele aceitava a correção e se curvava diante do Senhor. Isso é muito importante diante de Deus, quando a gente reconhece o nosso pecado e se curva diante de Deus pedindo perdão e fugindo daquilo que desagrada a Deus na nossa vida. É muito importante. Então, amados, Davi era este homem que foi colocado no reino e agora estava aí, ó, como rei atual. Mas agora Davi, o rei de Israel, cercado de riquezas, este homem, ele lembra de um pacto, uma aliança que ele fez lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 3, fala sobre a aliança que Davi fez com Jonatas, para que ambos fossem unidos por toda a vida enquanto vivessem, e até que eles fossem fiéis um ao outro, e eles se amavam como amigo. Então chegou o momento em que Saul, com Jonatas, Saul e seus 3 filhos, incluindo Jonatas, foi morto em uma batalha com os filisteus. E Davi soube, né, e ficou muito triste. Então o que aconteceu? Saul estava em batalha com os filisteus, junto com a sua família, que são seus filhos, e naquele momento ele perdeu a batalha. Até porque a gente sabe por que Saul perdeu a batalha. Porque Saul, ele era um homem soberbo. Saul era um homem que ele não era flexível a Deus. Ele não se curvava diante do Senhor. Saul era um homem orgulhoso, que quer dizer soberbo, né? Era um homem que achava que tudo devia ser dele. Não queria dividir nada com ninguém. Não queria ceder à vontade de Deus. Então a gente entende que Saul, ele foi a cada momento se afastando de Deus, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja bem, Deus resistindo a uma pessoa, essa pessoa não vai chegar a canto nenhum. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, e aí ele caiu, morreu. E a Bíblia diz, aqui na história que a gente leu, que quando Saul morreu, e seus filhos também, Jonatas, a sua casa também ia ser dizimada, de um modo geral, porque quando um rei morria, toda a sua casa era dizimada, ou seja, aqueles combatentes matavam, o que ia suceder, matava toda a sua família. E aí o que aconteceu? A ama, ou a babá do filho de Jonatas, chamado Mefibosete, ela sabia que ia morrer junto com a criança. Então o que foi que ela fez? Ela pegou a criança, quando soube que ambos morreram, ela pegou a criança e correu. E a criança, batendo em algum lugar, provavelmente caiu e quebrou as 2 pernas. E dali por diante, agora, começa a fuga de um homem ainda, ou seja, de uma criança, né? De uma criança. A fuga de uma criança. Agora, vamos analisar e vamos ver quem era Mefibosete. Mefibosete era filho de um príncipe chamado Jonatas, que era filho do rei. Mefibosete nasceu em berço real. Mefibosete tinha tudo ao seu redor.
tudo a seu favor, tudo era para ele. Era uma criança nascida em berço esplêndido, era uma criança bem cuidada, bem tratada, bem protegida, suprida de tudo. Então era uma criança bem protegida, uma criança que riquíssima, que causava inveja em qualquer um que olhasse. Mas de repente, do dia para a noite, radicalmente, tudo muda na vida daquela criança riquíssima. A criança que hoje, né, era rica, tinha empregados a seu dispor, filha de príncipe, ou seja, filho de príncipe. De repente, do dia para a noite, esta criança se vê sobre uma fuga, né? E agora já começa a fugir já de criança, sendo levada pela sua ama. E agora perde tudo do dia para a noite. Eu não sei qual a tua vida, o que você está vivendo, como você está vivendo, o que você está sofrendo, o que você já passou na vida, eu não sei. Mas o Deus que está aqui nesta noite, Ele te conhece. Ele sabe das tuas aflições. Ele sabe o que você tem sofrido. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o tempo que você tem sofrido. Então, veja bem, Ele está atento a tudo. Ele está vendo tudo. E eu quero te dizer que Deus, Ele não desampara aqueles que são dele. E eu quero dizer que você é de Deus. Embora estando lá fora, estando aí no mundo, mas Ele te ama e morreu por tua causa. Enviou o seu Filho para morrer por tua causa. Então o que é que acontece? A Bíblia deixa bem claro que Mefibosete agora, ele vai ser levado para um lugar terrível, né? Quando ele vivia no palácio, rodeado de tudo que é mais belo e maravilhoso, agora ele vai ser levado para uma terra seca, árida, maldita, miserável. Vai ser levado para um lugar chamado Lodebar, que quer dizer lugar do esquecimento. Mefibosete tinha como nome, ou seja, extremo da vergonha. É o significado do nome Mefibosete. Deixa bem claro que em hebraico significa da boca da vergonha, o extremo da vergonha, o exterminador da vergonha. Este é o que significa o nome Mefibosete. Veja bem, quem sabe você está vivendo uma vida assim, onde você tem sido envergonhado, onde você tem vergonha até de sair na rua, ou quem sabe de conversar com alguém, de falar o teu problema para alguém. Quem sabe você está vivendo um momento em que você tem até vergonha de falar para alguém. Mas eu quero te dizer que nesse momento, o rei, ele está atento ao teu sofrimento. E logo, logo, ele vai tomar uma providência. Vê, eu acho interessante que o Senhor diz na sua palavra que o rei disse exatamente assim, vamos lá. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonathan? Veja bem, o rei, ele tinha direito. Se o rei anterior fosse seu inimigo, ele poderia acabar com toda a sua família, matar tudinho. Mas aqui a gente vê o rei se lembrando de um pacto, né, de uma promessa que ele fez, de honrar o seu amigo, de honrar aquele que lhe amava. E o que é que eu vejo aqui nesse momento? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. O que eu entendo aqui nisso tudo é que o rei aqui, ele simboliza Deus. Davi simboliza Deus. Jonatas simboliza Jesus. Ziba simboliza, por um momento, o Espírito Santo, que é aquele que sabe aonde estão todas as coisas, que é aquele que sabe o sofrimento daquela pessoa, o endereço daquela pessoa, tudo daquela pessoa. Então está aqui Deus, Davi, Jonathan, Jesus, Ziba, um sentido do Espírito Santo que vai dar o endereço, vai dar a localização, vai dizer o sofrimento daquela pessoa. E agora a gente vê quem?
Mefibosete, um homem envergonhado pela miséria que lhe banhou, que lhe cercou, que lhe acorrentou. Um homem tão miserável que foi levado para o lugar do esquecimento para que ninguém se lembrasse dele. A gente entende que até porque Mefibosete estava ali e se sentia bem, mesmo estando na miséria, no que diz respeito à sua vida. Por quê? Porque fica bem claro que ele tinha em si que se ele fosse descoberto como sendo filho de Jonathan, ele seria morto. Então para ele ali estava bom, mesmo estando na miséria. E tem pessoas que estão assim, elas estão no mundo, estão passando por privações, dificuldades, estão na miséria, mas está tudo bem. Não sei porquê. Eu conheço tantas pessoas. Eu estava conversando com um rapaz que se droga, vive pedindo a A e a B, é humilhado por várias pessoas em sua volta, aonde chega ele é humilhado. E eu disse para ele, olha, Jesus tem um plano lindo na tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te abençoar, Ele quer te enriquecer, Ele quer realmente fazer com que todos que olhem para você digam assim, é Ele mesmo? Ele diz, e eu disse, vamos aceitar Jesus? E ele disse, um dia eu vou, irmão, agora não. Ó, como é que a pessoa que está na miséria prefere ficar na miséria? Prefere estar ali naquela miséria? Então entenda uma coisa, né? Aqui o que é que acontece? O rei agora manda chamar Ziba, porque o rei se lembrou do pacto que fez, da aliança que fez, da promessa que tinha feito a Jonathan. Eu quero te dizer que Deus, lá nos céus, Ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz, para formar uma aliança com o mundo, tá? Para que através do sangue derramado de Jesus, essa aliança feita, você pudesse ser encontrado e resgatado e trazido para a mesa do rei. Entende bem? E agora ele pergunta para Ziba, há alguém da casa de Saul que eu possa me compadecer e usar de beneficência? E Ziba diz, ainda há alguém. E ele diz, quem? Ele disse, Mefibosete. E onde está ele? Ele está em Lodebar, pois ele é manco dos 2 pés. Por quê? Porque um manco não poderia estar no palácio, porque todo manco era tido como maldito, não poderia se aproximar das pessoas sãs. Tinha que estar em lugares desertos, lugares de desprezo, separados da comunidade. E agora o que é que acontece? Ele diz, está em Lodebar, então manda buscar ele. E aí formou-se uma caravana, os oficiais do rei, e Ziba, e agora vai para Lodebar, o lugar do esquecimento. Eu quero dizer que nesta noite, Deus, o rei, está dando ordem, por causa de Jesus que morreu na cruz, pelo amor que ele tem a Jesus, o seu filho, ele está dando ordem, para que Ziba, ou seja, para que o Espírito Santo, ele vá até o teu endereço, seguido de uma grande bênção, um grande convite, que Deus vai mandar levar até você. Você vai ser convidado, tá? Está surgindo agora esta promessa, Deus está fazendo essa promessa. E agora já vai Ziba com a comitiva do rei para Lodebar, lugar de miséria, de desprezo, lugar onde só tinha lá ladrão, marginal, manco, aleijado, doente, maldito, desprezados, miseráveis. Ali era o centro da miséria. E ali estava ainda, pela infinita misericórdia, Mefibosete sendo cuidado por Maqui. Maqui era um homem de boa condição financeira que vivia naquele local. E ali ele ajudava muitas pessoas. E dentre essas pessoas que ele ajudava, uma era Mefibosete, que ele estava cuidando de Mefibosete. E agora chega quem? Na comitiva, agora, uma grande caravana em frente à casa de Maqui, procurando pelo nome de uma pessoa chamada Mefibosete. E procuram anunciar e perguntar quem é? Amando de quem? Amando do rei. Estamos aqui amando do rei para buscar o senhor Mefibosete. E aí pensa o que pensou Mefibosete nesse momento. Disse, agora eu vou morrer. Eu sou o último da casa de meu pai. E eu vou morrer agora. Tem notícias que vêm que a gente pensa que é o nosso fim. Mas não é o fim. Tá? O que você pensar que é mal é o teu bem. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, até o mal Deus transforma em bênção para te dar. Então a gente vê que o Senhor, Ele é aquele que tem todo o poder. Você veja,
quando chega lá, Mefibosete fica impressionado. Todo mundo vendo, porque a miséria reinava naquele lugar. Os mancos, os doentes, os aleijados, os cegos, os coxos, todo mundo de modo geral ficou olhando a grande comitiva de homens bem trajados, preparados, bem armados, ali para buscar quem? Mefibosete. E acredito que todos disseram assim: agora é o fim dele, agora ele vai morrer, agora não tem jeito para ele não, porque quem vem buscar? A guarda do rei. Os oficiais do rei estão aí para buscar. Olha para aí. Então alguém pode dizer assim para você: é o teu fim, agora não tem mais jeito, agora já era. Vão estar enganados. Vão estar enganados, sabe por quê? Quando alguém está na miséria, quando alguém está sofrendo, quando alguém está na terra do esquecimento, não estão lembrando de você, você não está sendo exaltado como devia. Deus, Ele é aquele que lá no primeiro livro do profeta Samuel, vê que coisa linda, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 8. Olha o que é que diz aqui, para você ver como Deus é. O 7 diz assim, eu vou ler primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo de número 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. Veja bem, amados, Deus deixando bem claro aqui na sua palavra que Ele é aquele que tira o pobre do esterco lá e coloca ele assentado no meio dos príncipes. Coisa linda, né? Chegou lá a caravana. Mefibosete, é você? Sim, Senhor. O rei manda te buscar. O rei manda me buscar? Vamos lá. Não tem como ele ia correr? Não podia correr. Coxa. Se ele tivesse perto, ele corria naquela hora. Porque era certo, na mente dele, que ele ia morrer. Ele era o último da casa de seu pai, que foi inimigo, de certa forma, do rei, perseguiu o rei, tentou matar o rei. E agora a gente vê o quê? Que chegou a comitiva. Aí coloca ele na carruagem e agora vamos levar. Agora imagina, antes de chegar diante do rei, era comum os homens preparar a pessoa para chegar diante do rei. E agora já vai Mefibosete sendo preparado no caminho, né? Vestem roupas nele, tudo, preparam ele para que quando ele chegue na presença do rei, ali ele não esteja tão maltrapilho, né? E agora diz o texto que chega Mefibosete diante do rei. E agora, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. E se inclinou e disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Vamos para aí. E disse-lhe Davi, não temas. Ele estava tremendo, como um cão. Você já viu aqueles cachorros, quando solta fogos, como é que ele fica? Ele viu o cachorro foi para um lugar, não tinha mais para onde correr, ele chegou num estreito assim, entrou no estreito e ficou lá assim, ó, com os olhos desse tamanho se tremendo assim, ó. Assim era Mefibosete diante da presença do rei. Parecia um cachorro em tempos de fogos. E aí ele faz mais aqui assim, ó. Aí ele faz assim, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha para aí. Cão morto tal como eu. Só para você ver como ele estava se sentindo. E aí agora veio. Então chamou Davi a Ziba,
moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e todos esses passou a trabalhar só para Mefibosete naquele momento, dali por diante. E Mefibosete passou a viver ali uma vida comendo no palácio, na mesa do rei. E aí o que é que a gente entende por isso aqui, meus amados irmãos? É que tem um dia reservado por Deus para Deus mandar te chamar, te buscar, para te exaltar. Não chores, tenha bom ânimo. Veja o que Jesus disse lá no livro do Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Ele disse exatamente assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Veja, porque ele manda ter bom ânimo. Entende bem uma coisa: quando a pessoa é triste e só pensa coisa ruim, só fala maldade, o cérebro, ele dispara, ele manda um reagente químico que vai fazendo com que a pessoa venha a morrer mais rápido ainda. A pessoa começa a se atrofiar, e é por isso que muitos entram em depressão, porque só vem coisa ruim na mente. Então a pessoa não pode nunca vencer uma batalha, seja ela espiritual ou secular, se ela estiver de mau ânimo, desanimada, desgostosa, mal-humorada, falando coisas que não prestam, coisas ruins. Ela nunca vai vencer, você vai ser sempre um perdedor. Mas se você tiver bom ânimo, como o Senhor disse ao nosso irmão Josué lá no capítulo de número 1, no versículo número 9 até o 12 lá, ele diz: olha, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme diante deles. Então Deus sempre diz para a pessoa ter bom ânimo. Porque uma pessoa com bom ânimo, ela está glorificando a Deus. Imagina uma pessoa que quer ter uma vitória de cabeça baixa. Vai glorificar quem? A ninguém. Quem vai ficar feliz com isso é o diabo. Então você tem que acreditar que, embora você estando sofrendo, embora você estando sendo esquecido, desprezado, humilhado, escanteado, talvez você não tenha alcançado os seus objetivos, eu quero te dizer que Deus diz na sua palavra: tenha bom ânimo, esforça-se, tem bom ânimo, não pasme, não desista, não baixe a cabeça, porque o Senhor é aquele que tem poder de te fazer vencer e alcançar o objetivo e chegar na terra prometida. Então, a gente vê aqui que o Senhor deixa bem claro que Deus, Ele é aquele que exalta, que tem poder. Então veja aí, Davi, Deus. Eita Jesus, Jonathan, Jesus Cristo que foi morto. Ziba, sentido do Espírito Santo, que dá a informação exata da pessoa que Deus, ou seja, o rei, quer saber. E o que? A palavra de Deus indo buscar Ziba pelo Espírito Santo, que é indo buscar Mefibosete pelo Espírito Santo, que é Ziba, lá onde ele estava, no lugar de amargura, de tristeza, de desprezo, de esquecimento. Eu quero te dizer que nesta noite Deus, o rei, está dando ordem em nome de Jesus para que você seja encontrado e trazido, para que você possa sentar na mesa do rei e assim desfrutar do melhor que Deus tem para dar a todos aqueles que Ele honra na terra. E você nesta noite vai ser honrado em nome de Jesus, assim como Mefibosete foi honrado pelo rei nesta noite. O Senhor está preparando uma grande honra e vai te exaltar. Aguarda, porque a comitiva, ou seja, vai chegar na tua casa, a chamada vai chegar na tua casa, o convite vai chegar na tua casa, e tu vai subir para estar na mesa do rei. Essa mesa do rei simboliza o melhor para você. Essa mesa do rei simboliza, sabe o quê? O emprego que você está esperando, uma posição que você está esperando. Essa mesa do rei simboliza um concurso público que você vai passar. Essa mesa do rei simboliza uma cura que você vai ter. Essa mesa do rei simboliza
simboliza você sendo exaltado por Deus, alcançando os seus objetivos que você tanto sonhou, que até agora não alcançou, mas nesse momento, esta mesa é o que? A tua vitória. Então o Rei, Deus, está nesta noite, através de Ziba, que é o Espírito Santo, e da sua palavra que está indo até você, e pelo amor que Deus tem ao seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz pela humanidade, e por você também, neste momento, Deus, o Senhor, manda te buscar, em nome do Senhor, para que você venha sentar na mesa do Rei. Agora você vai fazer parte de um grande banquete, aonde você vai ser o escolhido, vai ser o alvo principal, vai ser o exaltado. Veja, o Rei disse: tu vai comer na minha mesa de contínuo, ou seja, aquilo que Deus dá é contínuo, é para sempre. Então eu quero te dizer que o que Deus está te dando nesta noite, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar, é teu, é Deus que está te dando. Amém, igreja? Quando Deus quer exaltar, Ele exalta. Quando Deus quer fazer, Ele faz, ninguém impede. Operando Ele, quem impedirá? Então, amados, eu não sei. Mas esta mesa é a tua cura. Esta mesa é o teu emprego. Esta mesa é a tua saída dessa situação que você se encontra. A mesa do Rei é isso. A mesa do Rei é uma mesa farta, que não falta de nada, tem de tudo. E aquilo que faltava para você nesta noite, o Senhor está suprindo. Eita, recebe os suprimentos do céu para a tua vida. Recebe cura, recebe vitória, recebe livramento, recebe bênçãos da parte de Deus. Recebe bênçãos da parte de Deus, grandes vitórias, recebe. Olha, tu pode não merecer. Como homem, eu também não mereço, como mulher, também não mereço, nós somos pecadores, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor não nos abençoa por merecimento, Ele nos abençoa por graça. E graça é o favor que o homem não merece. E por se curvar diante da sua palavra, se submeter à sua palavra, por ser humilde, o Senhor, nesta noite, te concede esta graça de poder sentar na mesa do Rei e jantar com Ele continuamente. Recebe. A bênção é grande, tá? A bênção que você está recebendo é grande. Agora faz o seguinte, tá? Agora vem para o pastor Dalton. Deixa eu te dizer só uma coisa. A bênção é grande e é contínua. Não te exalta não, tá? Lembra de quem te deu a bênção. E não vira as costas não. Abandona o palácio não, que é a igreja não, tá? Cuidado. O palácio está lá para você viver no palácio, a igreja do Senhor. Então, mantenha-se na casa do Rei, que é o palácio, comendo continuamente, ou seja, esteja na igreja, se alimentando da palavra de Deus todos os dias. Sempre que você puder, esteja lá, porque ali o Rei está, e foi isso que ele disse. Vê o que diz lá no Salmo de número 23. Veja, no final dele diz assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aos Hebreus 10 e 25, veja o que diz lá para você entender uma coisa, meu amado. Aos Hebreus 10 e 25 diz assim, ó, estou terminando já, diz assim o texto sagrado: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento. Tá? Então, igreja, Jesus está voltando. Amados, você que ainda não assumiu o compromisso com Cristo, Jesus está voltando. O que é que você está esperando? Outra epidemia? Outro desastre aí químico? O mundo tremer, virar de cabeça para baixo, a atmosfera se abrir, as estrelas cair? O que é que você está esperando mais para aceitar Jesus? Eu estava pregando Jesus para um rapaz, ele disse assim: deixa Jesus me chamar. Eu digo: rapaz, ele não vai te chamar mais não. Eu disse: vai, se vai, não. Faz 2000 anos que ele está te chamando e tu está dizendo: deixa ele me chamar. Tu tá moco, é? Ele já te chamou faz tempo, meu irmão. Faz 2020 anos que Jesus nos chamou lá naquela cruz, antes de eu nascer, antes de você nascer, Jesus nos chamou.
E agora alguém vem dizer, deixa ele me chamar, deixa ele me tocar, só se ele arrancar o teu coração. E olha, cuidado, que ele faz mesmo. Ele pode arrancar. Porque lá em Ezequiel 36 e 26, lá na sequência, diz que ele vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne, vai pôr o seu espírito dentro de você e vai fazer com que você ande na sua lei e nos seus estatutos. Então, amados, não espera o mal vir para poder aceitar Jesus. Aceita Jesus agora, já basta de sofrimento, já basta. Quanto livramento o Senhor já te deu. Muito você nem faz ideia, tá? De quanto livramento Deus te deu. Eu gosto quando Paulo fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, quando ele diz assim, olha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim aprendeste, entre muitas testemunhas, ensina a homens fiéis, idôneos, né, para ensinarem a outros. E aí ele diz mais assim, ó, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo, tá? E ele diz mais assim, ó, sabendo que todo aquele que é chamado e escolhido para militar o bom combate, não se pode desfalecer, não pode desanimar, tem que estar avante. Por quê? Porque lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, o Senhor diz assim, olha, sede sóbrio, vigiai. Veja bem, Pedro, usado pelo Espírito Santo, dizendo para aquela igreja, para aquele povo, para você que está nos assistindo, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? É não estar embriagado. Ah, pastor, eu não bebo não. Mas não é bebida não. Ser sóbrio, essa sobriedade que Pedro está falando, é a sobriedade do discernimento. É você não estar embriagado com as coisas de baixo. Uma pessoa embriagada, logicamente falando, um bêbado, ele não se firma. Você vê, né? Ele toma para um lado, toma para o outro, ele cai ali, levanta ali, cai ali. Então o que é que Pedro está dizendo? Ei, não fique tombando, não fique se desviando do caminho. Sede sóbrio, ande reto na presença do Senhor, tá? Sede sóbrio, vigiai. O que é vigiar? É estar atento, sabendo que você tem um adversário, tem alguém que está sempre contra você. Não é teu irmão, não é teu pai, não é tua patroa, não é teu patrão, não é teu vizinho, não é A, não é B, não é carne nem sangue, não. É um espírito maligno que é enviado para destruir a humanidade por vingança. Então, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, tu sempre vai ter alguém que vai se levantar contra você, sendo usado pelo diabo. Mas o culpado não é aquela pessoa, é o diabo que está por trás dela. Embora que aquela pessoa está dando lugar, mas o culpado é o diabo. Não adianta matar aquela pessoa, destruir, perseguir, ficar com ódio dela. Não! Você tem que agora preparar-se com as armas que Deus tem dado àqueles que lhe servem, que querem combater e vencer o diabo. Vosso adversário anda em derredor de vós, bramando como leão, procurando quem possa tragar. O diabo está procurando pessoas para poder tragar. Ele já não tragou a tua vida, sabe por quê? Porque tu ainda tem temor da palavra de Deus. Embora não tenha aceitado o Filho dele como Salvador, então ele tem dado livramento a você, ele tem cuidado de você, tá? Tem botado a mão sobre você para dar tempo para você aceitar o Filho dele, receber a blindagem e poder escapar não só do diabo, mas da morte eterna, que é a condenação eterna, quando todos irão para o inferno. Então nesta noite o Senhor está falando contigo, arrepende-te verdadeiramente, por completo, no teu coração, recebe Jesus como Salvador, muda de vida, muda de atitude, muda de linguagem e passa a ter uma vida de retidão diante de Deus, e tu vai ser super abençoada e ainda vai tomar de presente, né? Receber de presente a vida eterna, a salvação. Então, amado, que Deus, Ele continue abençoando a todos. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, coloque aí embaixo, aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo no YouTube, no Facebook, tá? Que você aceitou Jesus como Salvador agora, tá? Se ajoelhe diante de Deus, diga: Deus, perdoa meus pecados e recebe-me como teu filho, como tua filha, em nome de Jesus. E está tudo bem. Procura uma igreja e vai servir a Jesus naquela igreja, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor para todos, tá bom? Quero me despedir nesse momento, agradecer pela audiência, tá bom? Agradecendo aqui, ali, ó, nossa irmã Solange, Ailton, irmã Iraci, que está ligada conosco. Temos aqui muitas pessoas, né?
Mas agradeço a todos que estão nessa live conosco, tá bom? Compartilha essa live aí, deixa o teu legal, o teu comentário. Você aí do YouTube também, compartilha esse vídeo, tá bom? Deixa a tua pergunta, pode perguntar o que você quiser, eu estou pronto para responder. Se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Então que Deus continue abençoando. Não só tem aqui a nossa pequena Osana, né? Osaninha, cadê ela? Cadê? Como é que se diz? Tchau pro pessoal, né? Pai do Senhor, não é isso? Isso, Pai do Senhor, Osaninha, né? Nossa coordenadora Josiane, tá bom? E eu, o seu empregado maior, né? Pastor Dauro. Pai do Senhor para todos, que Deus continue abençoando a todos.